E assim, eu queria que os amados irmãos abrissem a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 46. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Este salmo de Maria é chamado do Cântico de Magnificat, nome latim para a palavra engrandece, que foi usado por Jerônimo ao traduzir a Bíblia para o latim, que é a versão Vulgata. E esse cântico, então, ficou conhecido como Cântico Magnificat, ou Cântico do Engrandecimento das grandes obras de Deus em favor do seu povo. Lucas escreve sobre a vida de Jesus, e ele é o único autor dos evangelhos que menciona o Cântico de Maria, na qual ela glorifica, na qual ela reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus e as grandes coisas que Deus estaria fazendo por meio do filho que estava no ventre dela. É interessante nós olharmos o versículo 56, que diz aí que Maria permaneceu com Isabel por 3 meses. Isabel é prima de Maria, que é casada com Zacarias. Zacarias é sacerdote do templo, que foi escolhido, foi sorteado para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos para adorar a Deus e interceder junto ao povo de Israel. E isso acontecia apenas uma vez no ano. Dentre os sacerdotes do templo, no dia que era escolhido no Pentecostes, para que eles entrassem no Santo dos Santos para interceder em favor da nação e adorar a Deus, então era escolhido um dos sacerdotes para adentrar no Santo dos Santos, para interceder e estar diante de Deus face a face. E Zacarias foi escolhido para isso. E naquele lugar do Santo dos Santos, Deus revela a Zacarias que ele seria pai. Mas ele era homem idoso, juntamente com a sua esposa Isabel, eles ainda não tinham filhos. Então o anjo revela a Zacarias que ele seria pai de um homem, um varão, e através desse varão ele seria um homem que prepararia o caminho do Messias, que seria um grande homem diante de Deus e faria a obra do Senhor valorosamente. E Zacarias ficou estarrecido com aquela notícia, surpreso pela notícia, por ele ser idoso. E então o anjo diz a Zacarias o nome do seu filho, que seria João. E por causa da sua dúvida no coração, Zacarias ficou sem falar até o fim da gestação de João no ventre de Isabel. Zacarias ficou por 9 meses sem conseguir falar nada. E no momento que ele fala, então, ele fala para testificar e confirmar o nome do seu filho, que seria João. E é o mesmo nome que o anjo disse a Isabel qual seria o nome dele, que seria João. Este é o prefácio que conta a história de Jesus. Porque quando Jesus é anunciado a Maria por meio do anjo,
Maria então recebe aquela notícia de que ela seria mãe de um filho, sendo que ela ainda, apesar de ser noiva de José, Deus disse a ela que ela seria mãe do seu filho, que seria concebido por obra do Espírito Santo. E Maria então disse, mas como, se eu ainda não me casei com José, efetivamente? Então disse Deus, através do anjo, a Maria, para Deus não há impossível. E naquele momento, Deus a envolveu com seu espírito, e ela concebeu, ficou grávida, e para confirmar tudo isso que aconteceu, o anjo disse a Maria que a sua parente Isabel estava grávida. Então ela desce de Nazaré, ela vai então até a casa da sua parenta Isabel. Chegando lá, ela encontrou Isabel grávida de 6 meses. E quando ela chega na casa de Isabel, na casa de Zacarias, que são sacerdotes, descendentes de Levi, e Maria, por ser parente então de Isabel, você logo conclui que Maria pertencia à tribo de Levi. E sendo da tribo de Levi, ela é da tribo dos sacerdotes. Ela é da tribo dos sacerdotes. E ela se casa com José, que é da tribo de Judá. E quando ela chega ao lar de Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel é tomada pelo Espírito Santo. E no ventre dela, João fica cheio do Espírito. Então, Isabel diz a Maria, bendita é o fruto que está no teu ventre, porque quando você pisou na minha casa, o meu filho se alegrou. E ela disse, tu és a mãe do meu Salvador. Diante dessa confirmação, então, nasce no coração de Maria este cântico. Nasce no coração de Maria este cântico. E ela, como uma filha de Deus, uma serva de Deus, da tribo de Levi, conhecedora da palavra e das promessas da vinda do Messias, então ela manifesta a sua gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito por ela. É interessante nós observarmos que quando nós olhamos a vida de Jesus e a história de Jesus, nós percebemos que na sua linhagem, então, tem uma linhagem sacerdotal, uma linhagem da realeza. Então, Jesus cumpre os ofícios destinados aos servos de Deus, que é profeta, sacerdote e rei. Jesus é profeta porque ele fala da parte de Deus aos homens. Jesus é sacerdote porque ele leva os homens a Deus. E Jesus é rei porque ele governa o seu povo. Conclui-se que, quando nós rejeitamos a Jesus, ou quando nós não temos a Jesus como nosso Salvador, nós não temos uma intercessão de Jesus por nós pecadores, nós não escutamos a voz de Deus por meio de Jesus, e nós não somos governados por Deus em nossa caminhada. Ao rejeitar Jesus, nós rejeitamos a voz de Deus para nós rejeitamos a maneira pela qual Deus nos aceita diante dele, e nós rejeitamos o governo de Deus sobre a nossa vida. Quando nós nos deparamos com este cântico, nós nos alegramos, porque o texto nos diz que grandes coisas o Senhor fez por ela. E grandes coisas o Senhor faz por nós. E é isso que eu queria meditar nesta noite. Que grandes coisas o Senhor nosso Deus faz por nós, a semelhança do que Ele fez com Maria. Como que Deus ainda continua operando, agindo, de maneira que Ele possa nos surpreender com o seu poder, com as suas ações maravilhosas, enchendo o nosso coração, a nossa vida de alegria. Grandes coisas o Senhor nosso Deus nos tem feito. Nós lemos o Salmo 126, nós lemos o Salmo 131, que diz-nos que nós não queremos grandes coisas para nós. Nós, como crianças, nos acalmamos e nos calamos como uma criança se acalma no braço da sua mãe que é amamentado. E nós não almejamos grandes coisas para nós. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus faz grandes coisas para nós.
Esse é o antagonismo da palavra. Quando que nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus nos exalta. Quando nós nos julgamos que nós somos nulos, quando nós nos julgamos que não somos nada, Deus nos exalta. Deus nos diz: vocês são os meus filhos em Cristo Jesus. Eu os amo em Cristo Jesus a ponto de dar o meu filho para morrer por você. E aí então nós percebemos que nós, pecadores, indignos da graça e da misericórdia de Deus, fomos alcançados pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua grande graça, nos elevando, nos valorizando a sermos filhos do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, a semelhança de Jesus. Que grandes coisas Maria fala aqui através desse salmo, desse cântico que ela exalta a Deus. Que grandes coisas Deus fez por ela. Que grandes coisas Deus fez por ela. Olha o versículo 47, queridos. Maria, então, exaltando ao Senhor, diz: o meu coração se alegrou em Deus, o meu Salvador. Deus encheu o coração de Maria com alegria. Mas não é uma alegria passageira, não é uma alegria momentânea, não é uma alegria que você tem hoje e amanhã você não a tem. Não é uma alegria passageira, mas é uma alegria segundo Deus. Uma alegria segundo Deus. Como que você pode adquirir esta alegria que é segundo Deus para a sua vida? Alegria segundo Deus é aquela alegria que traz satisfação interior no coração do homem, de tal maneira, de tal forma, que o ser humano, ao ter esta alegria que procede de Deus, ele se vê totalmente satisfeito, e essa satisfação interior enche o seu coração de tal prazer, que ele se sente totalmente tomado de uma alegria que ele percebe que não é uma alegria baseada em matérias, não é uma alegria baseada em bens, não é uma alegria baseada em circunstâncias, não é uma alegria da qual alguma coisa pode nos roubar, mas é uma alegria que vem do próprio Deus, que preenche o nosso coração, que faz com que a alma do ser humano se sinta totalmente satisfeita. E essa satisfação não é por coisas que nós alcançamos ou por nós obtemos, mas é uma ação poderosa de Deus enchendo o nosso coração. A verdadeira alegria é quando nós verdadeiramente nos encontramos com Deus. Diz a palavra de Deus que o homem é alegre quando ele se encontra com o seu Criador. E ao encontrar-se com o seu Criador, todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, todas as suas tentativas de encontrar uma explicação que satisfaça as suas dúvidas de existência são totalmente satisfeitas quando você se encontra com Deus. Quando você tem esse encontro real com Deus, você é tomado de uma alegria plena, de tal forma que ninguém, nada pode roubar essa alegria do seu coração. E essa alegria faz com que você seja curado de todas as suas enfermidades espirituais, emocionais. As consequências que nós temos que nos preocupar em nossa caminhada. Disse Jesus que nós precisamos nos comprometer com o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas seriam acrescentadas. Se você olhar o versículo 43 do capítulo 1 de Lucas, você vai ver, no versículo 38 de Lucas, você vai ver que Maria disse ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A alegria que procede de Deus, ela encontra um coração, ela encontra com aquele que tem o desejo ardente e vibrante de servir a Deus, comprometido com a sua causa, comprometido com as suas coisas, em primeiro lugar na sua vida. Então nós somos tomados de uma alegria tão grande, tão maravilhosa,
que tudo o mais parece tão pequeno, tão sem valor, quando nós nos encontramos com esse Deus gracioso e maravilhoso. Parece que tudo no mundo perde o valor quando nós nos encontramos verdadeiramente com Deus Todo-Poderoso. E Maria, ao testificar que ela estava carregando no seu ventre o seu Salvador, ela então expressa, deixa sair para fora toda aquela satisfação de ter encontrado-se com aquele anjo, de estar sendo usado por Deus para fazer esta obra tão grandiosa, tão maravilhosa. E ela então se satisfaz plenamente no Senhor. E nós só podemos ser completados, e nós só podemos ser verdadeiramente entendidos quando nós entendemos que a vida espiritual precisa ser cuidada, precisa ser zelada, precisa ser trabalhada, precisa ser curada. Porque quando nós fazemos com que a nossa vida esteja tão preocupada com as coisas materiais, com as coisas do cotidiano, nos esquecendo que tem coisas muito mais excelentes, tem coisas muito mais maravilhosas, e ainda a vida não encerra-se nessa história breve que todos nós viveremos neste mundo. Pelo contrário, Deus colocou no coração do homem a eternidade. E por causa da busca de entender essa eternidade que Deus colocou no coração do homem, é que nós não descansamos os nossos pensamentos e nós nos sentimos um vazio que, enquanto esta dúvida não é cessada em nosso coração, nós tentamos procurar uma explicação e tentamos achar a resposta em tantas outras coisas. Prazeres do mundo, materialismo, coisas que possam nos preencher de alguma forma. E quando nós alcançamos tudo aquilo que nós almejávamos, de repente nós percebemos que nada daquilo tem valor. Nada daquilo verdadeiramente é importante, porque nada daquilo verdadeiramente trouxe uma alegria que é para sempre. Que é uma alegria que dura para toda a eternidade. E Deus faz grandes coisas por nós, como nós cantamos e nós lemos. O Senhor colocou em nossa boca um novo cântico. O Senhor tirou de nós a tristeza que estava em nosso coração. Deus tirou aquela tristeza que fazia com que fosse um grande fantasma, que nos perturbava continuamente, com as dúvidas, com os medos, com nossos anseios, com nossas preocupações diárias e ainda do porvir. Quem pode nos garantir que nós estaremos aqui amanhã? Quem pode nos garantir que nós estaremos aqui amanhã? Ninguém pode garantir nada disto. Ninguém pode garantir nada disto. Mas Deus colocou no coração do homem a eternidade. E nós procuramos uma resposta que satisfaça esse anseio da eternidade. E a resposta que responde a esse anseio da eternidade está expressa nas palavras de Maria, quando ela encontrou sentido para a sua vida, a partir do momento que ela soube que ela estava carregando o Messias, o prometido, o Filho de Deus, o seu Salvador, que traria alegria, que traria a cura, que traria a resposta, que traria satisfação a todas as nossas perguntas. O que será o dia de amanhã? E o Senhor nos responde, como nós ouvimos as crianças cantando. O Senhor, por amor a nós, enviou o seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas viva eternamente. Esta é a razão do Natal. Este é o motivo da nossa adoração e do nosso louvor ao nosso Deus. O motivo do Natal é celebrarmos que em Cristo o Senhor nos reconectou com Ele, mas para que nós sejamos reconectados, nós temos que dar um passo de fé, ter um encontro vivo com Jesus, entender por que Ele veio ao mundo e por que Ele morreu por nós na cruz. E a partir do momento que nós entendemos a sua vinda e entendemos a sua morte vicária em favor de nós pecadores, que levou sobre os nossos pecados e as nossas enfermidades para nos curar, nos alegrar e nos dar vida eterna. A partir do momento que você entende, que nós compreendemos isso com clareza,
e nós abrimos nosso coração para que Ele possa morar eternamente em nosso coração, o Senhor faz com que esta alegria duradoura permeie por toda a nossa existência até o dia que nós nos encontraremos com Ele. Até o dia que nós encontraremos com Ele. E aí então celebraremos com os nossos lábios, com o nosso coração, a alegria de podermos estar em comunhão com o nosso Deus para todo sempre. Grandes coisas o Senhor fez por Maria. Encheu o coração dela de alegria por ela estar tendo entendimento que aquele filho que estava no seu ventre era o seu Salvador. Grande alegria o Senhor nos dá quando nós compreendemos que aquela criança gerada por Deus no ventre de Maria é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. A segunda coisa grande que Deus fez por Maria, que ela revela através desse cântico, está no versículo 51 e versículo 52. E ela diz assim para nós, queridos: agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, e exaltou os humildes. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, e exaltou os humildes. Deus age com seu braço forte em favor dos seus filhos. Deus age com um braço poderoso em favor dos seus filhos, porque o braço do Senhor é um braço forte. Querendo Deus agir, quem o impedirá? Estabelecendo Deus seus propósitos, quem poderá frustrá-lo? Essas são as palavras de Jó no capítulo 42, versículo 2, quando Jó compreendeu que toda a sua vida, todas as lutas, todas as suas perdas, fazia parte de um grande plano de Deus para a sua vida. Ainda que ele não compreendesse, ainda que ele não entendesse, mas tudo o que aconteceu sobre a vida de Jó cumpriu um propósito bom, perfeito e puro para Jó. Como que você pode olhar para Maria, essa jovem noiva, que ainda não tinha selado o seu casamento, e agora essa guria recebe de Deus um grande desafio para ser ela a mãe do Salvador? Você sabe quais as penas que caberia a Maria? Você sabe os riscos que estava correndo Maria ao aceitar o desafio de Deus? Você sabe dos riscos que ela corria? Ela corria o risco de ser acusada como adúltera por José. Porque se ela estando grávida e não sendo de José o seu legítimo esposo, teoricamente, então, ela teria filho de uma outra pessoa. E diante da lei, ela estaria em adultério. E a pena para adultério em Israel era ser morta apedrejada. Era ser morta apedrejada. Se José não aceita Maria, se José não recebe uma visita poderosa de Deus através do anjo, consolando o seu coração e dizendo a ele o que estava acontecendo, José dificilmente aceitaria Maria como a sua legítima esposa. Mas todos veriam a barriga nascendo na Maria, e aí diria: de quem que é o pai? Quem que é o pai dessa criança? Se José diz que não é ele o pai, quem é? E sendo que não é você, José, então Maria é digna de ser morta. Mas Deus visitou Maria, Deus visitou também José, consolando e dizendo a José: não temas receber Maria como sua legítima esposa, porque o que está no ventre de Maria é o meu filho, gerado pelo poder do Espírito Santo. E diante desse consolo, José então abraça Maria como sua legítima esposa e toma a Jesus como seu legítimo filho. Deus
age com a sua mão poderosa a favor dos seus filhos. Interessante que o texto nos faz uma contraposição. Maria exaltando o poder de Deus, exaltando a ação de Deus em favor dos humildes, porque na época na qual Maria está inserida na história, o momento histórico de Israel é um momento de opressão, é um momento de sofrimento, é um momento na qual eles perderam a liberdade, perderam as regalias, porque o Império Romano está sobre eles, os pressionando, os oprimindo, os cobrando altas taxas de juros, altas taxas de impostos, para que eles possam viver em paz e cultuando ao seu Deus. E então o Império Romano sobrevém a eles com grandes taxas e com grandes opressões. A alegria sumiu do coração do povo de Israel, a esperança sumiu do coração do povo de Israel. O povo está subjugado diante de sofrimentos, diante de opressões, diante de coisas que roubam do coração deles qualquer forma de esperança e de alegria. Fazendo uma ponte entre a época de Jesus e o nosso país, nós podemos dizer que quando as pressões financeiras, políticas sobrevêm ao povo, você percebe no coração e na fisionomia das pessoas tristeza, dor e sofrimento. E você percebe que até mesmo isso interfere nas celebrações, até mesmo de finais de ano, como festas de Natal, Ano Novo. E você percebe que não houve tantos fogos como que houveram outros anos. Você percebe que não houve tantos gritos de alegria na rua como houveram em outros anos. Você percebe que a tristeza está pairando sobre a nossa nação, de forma que a esperança custa a levantar no coração do nosso povo, diante de tantas notícias desagradáveis, de tantas coisas que são impunes. E nós ficamos assim entristecidos, desanimados. Aí você consegue perceber um pouco como estava vivendo o povo de Israel. Você consegue perceber um pouco a desesperança e a falta de alegria que estava havendo no coração de Israel naquela época. Era muito maior. Porque ainda corria-se o risco de você morrer por meio das mãos dos soldados romanos. Então Maria diz que os poderosos foram humilhados, porque Deus escolheu uma serva humilde, pobre, uma menina. E através daquela menina humilde, serva do Senhor, Deus faria levantar aquele que seria o Rei dos Reis, onde todos os reis se dobrarão, onde todas as autoridades se dobrarão diante dele, e onde todos confessarão que ele é o Senhor, ainda que você não creia nele, ainda que você duvide dele. Na sua volta gloriosa, você se dobrará diante dele e confessará que ele é o Senhor. Crendo ou não crendo, você confessará. Eu confessarei. Nós confessaremos, o mundo confessará que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Deus age poderosamente na vida de Maria. Deus age e trabalha em favor do seu povo. Deus faz grandes coisas para o seu povo, porque o braço forte do Senhor é com ela. O braço forte do Senhor é contigo. O Senhor não te desamparou, o Senhor cumpre estar junto com você eternamente, porque Ele é o Deus que diz: eu sou teu pai e você é meu filho. Você é a menina dos meus olhos e eu te protejo, eu te supro, eu te liberto e eu te livro de tudo aquilo que possa lhe trazer tristeza, porque o Senhor colocou em nosso coração um cântico de alegria, um cântico de satisfação, porque o Senhor abriu nossos olhos para que nós pudéssemos conhecer a sua glória em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essas são grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Isso são grandes coisas que Ele continua fazendo por nós. Isso são grandes coisas que o Senhor faz por meio de Cristo, o seu Filho e o nosso Salvador. Mas o cântico nos revela uma terceira ação de Deus, ou uma terceira providência de Deus para conosco. O versículo 23 diz assim: o Senhor encheu de bens os famintos
e despediu vazio os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Então nós temos que olhar para a história, olhar para a palavra e entender as palavras de Maria, que está nos dizendo que Deus é o nosso grande provedor, é aquele que providencia todas as coisas para a nossa vida, e a própria existência da nossa vida, da qual nós estamos aqui hoje, faz parte da graça universal de Deus para com todos. É a graça comum que nós chamamos, que Deus agraciou a todos com vida, com saúde. Sobre os maus e bons, o sol vem e a chuva cai, e Deus abençoa. Isso faz parte da graça comum. O que nós fizemos para merecer a vida? Me responda. O que você fez para merecer a sua vida? O que você fez para que você tivesse o sopro da vida em você? Que diz a palavra que o sopro da vida é dom de Deus. Que quando nós morremos, Deus toma de volta para si o sopro de vida que Ele nos deu. Porque Deus é vida. E onde há vida, há Deus. Há Deus. Deus é o provedor de tudo aquilo que nós precisamos. Tanto dos bens materiais, tanto dos bens espirituais. A palavra de Deus está repleta de passagens onde Deus demonstrou o seu cuidado e a sua provisão para com seus filhos. Quando o povo precisava de mais fé, Deus os envia ao Mar Vermelho. Quando o povo precisava de mais confiança, Deus enviou o povo pelo deserto onde não havia água. E Deus proveu a água da rocha. Quando o povo tinha necessidade de alimento, Deus enviou no meio do deserto codornizes que os alimentaram com carne por 1 mês no deserto. Quando Deus quer mostrar a sua providência milagrosa e sobrenatural, aonde que Deus nos envia? Para o deserto. Deserto é o momento sobrenatural de Deus mostrar o seu poder, fazendo a nossa fé ficar mais pura, fazendo a nossa confiança ficar mais forte, fazendo a nossa confiança na mão poderosa de Deus mais forte, fazendo com que os nossos joelhos sejam mais maleáveis e nós nos ajoelhamos na presença de Deus, fazendo com que nós nos humilhemos na sua presença, reconhecendo a nossa pequenez e reconhecendo a sua soberania, a sua grandeza, nos recorrendo à sua suficiência, e para que o Senhor nos abençoe, o Senhor então nos ensina que diante dele não possa haver soberbia, não possa haver soberbos, não possa haver orgulho, não possa haver nada que possa interferir na nossa comunhão com Deus. Então Deus nos eleva ao caminho da cruz, aceitando a sua vontade soberana sobre nós. O versículo 38 do capítulo 1 diz assim, que depois de tudo aquilo que Maria ouviu, o que ela fez? Ela deu desculpa para Deus? Ela disse para Deus, Senhor, não vai dar não. A minha agenda aqui está muito cheia, não vai dar não. Esse negócio aqui está errado, não vai dar não. Na minha agenda aqui tem um casamento aqui com José. Tem um casamento com José aqui, não vai dar não. Esse negócio aqui não vai dar certo não, está errado. Não dá para ser depois? Não dá para ser depois esse negócio não. Peraí, não, Deus, por favor, eu tenho que fazer uma faculdade ainda. Não vai dar certo não, esse negócio aqui não vai dar certo não. O Senhor acha que errou alguma coisa aqui no plano do Senhor. Espera um pouquinho. Opa, Deus, por favor, talvez, deixa eu ficar rico pelo menos.
Deixa eu fazer uma fortuna, depois eu vou pensar no Senhor. O texto nos diz que Maria, humildemente, se alegrou no Senhor e disse: aqui está a tua serva, cumpra em mim a tua vontade soberana. Você não vê no coração de Maria nenhuma dúvida, você não vê no coração de Maria algum requisito de incredulidade, você não vê no coração de Maria qualquer coisa que ela pudesse colocar como justificativa para que Deus mudasse o seu plano. Por que aconteceu isso, querido? Porque ela crê no grande Deus que ela tem. Que ela aprendeu desde pequenininha com seus pais, levitas, sacerdotes, ensinando a conhecer quem é Deus, a conhecendo as grandes histórias do povo de Deus no deserto, as grandes histórias do povo de Deus que venceu e saiu do Egito com a mão poderosa de Deus, os livrando e os abençoando. Ela conheceu as histórias do povo que entrou na terra prometida por meio de Jericó e viu Deus fazendo grandes coisas na sua história. Ela conheceu esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. E ela não poderia ser tomada de medo, ela não poderia ser tomada de dúvida, ela não podia ser tomada de incredulidade, ela não podia ser tomada de egoísmo, ela não podia ser tomada por qualquer forma de justificativa que pudesse dizer para Deus: para aí, eu tenho uma agenda, eu tenho sonhos, eu tenho alguma coisa mais alta. Diz Jeremias que os planos de Deus são mais excelentes e mais altos do que nós pensamos ou imaginamos. E nós, impensadamente, não nos atemos que Deus tem coisas muito mais excelentes para cada um de nós em Cristo Jesus. E as coisas mais excelentes que Deus tem para nós em Cristo Jesus é conhecê-lo face a face. É viver com Ele eternamente, desfrutando e se deleitando no prazer de estar com o nosso Criador para toda a nossa eternidade em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoou, o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, amados irmãos. Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com todas as sortes e todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Podemos desfrutar do cuidado, da providência, do perdão, da misericórdia, da graça, do poder, da misericórdia do Senhor para conosco. Sempre, sempre e sempre. Nosso Deus colocou em nosso coração um novo cântico, na qual nós celebramos com alegria as grandes obras que o Senhor nos tem feito. Porém, os nossos pecados nos afastam do prazer de estar andando com Deus. Nos afasta do prazer de caminharmos com o nosso Deus. Mas quando nós reconhecemos nossas falhas, os nossos erros, nós percebemos o quanto Deus nos ama em Cristo Jesus, porque Ele não nos pune segundo os nossos merecimentos. Para um pouco e pensa. Diz Jeremias, no capítulo 3, que a causa de nós não sermos consumidos pela ira de Deus é por causa da sua misericórdia. Você pensou em Deus hoje? Quando você acordou? Você pensou em Deus ontem, quando você celebrou? Você pensou em Deus ontem, quando você foi dormir? Você pensou em Deus hoje, durante o dia?
Você viveu de uma forma que pudesse agradá-lo e pudesse alegrá-lo? Lembre-se que a vida que você tem, não é porque você tem capacidade de manter a sua vida ativa. O fato de nós estarmos aqui vivos hoje, ativos, é porque Deus agiu com graça e misericórdia e não tirou de nós o seu espírito, de forma que nós venhamos a morrer. Então nós devemos ser gratos a Deus pelo simples fato de nós estarmos vivos. De estarmos vivos. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus se estende muito mais do que a graça comum. E Ele quer estender sobre nós a sua graça especial, nos revelando quem é Jesus, o Filho que nasceu de uma virgem, que foi colocado numa manjedoura, numa estrebaria, numa cidade pequena chamada Belém. E aquele fato, os anjos anunciaram, os anjos cantaram, que os homens tinham sido abençoados, enriquecidos, porque Deus os visitou fisicamente através de Jesus. Eu queria deixar nesta noite esta mensagem que faz nos pensar sobre os grandes feitos de Deus sobre a nossa vida. Lembre-se que Jesus alimentou 8.000 pessoas, onde não havia pão e não havia peixe, a não ser poucos pães e uns poucos peixes. 5.000 na primeira botada e 3.000 na segunda botada. Para nos ensinar que Deus supre e Ele faz superabundar, mesmo naquilo que é pouco. Mesmo naquilo que é pouco. Porque Deus faz grandes coisas, porque Ele é o provedor da nossa vida. O que nós devemos ter é confiança que Deus faz grandes coisas por nós, em Cristo Jesus. Eu queria deixar essa mensagem de Natal porque o Cântico de Maria nos lembra que o Senhor fez grandes coisas por ela, fez grandes coisas por meio dela, mas muito mais, por meio do seu Filho Jesus. Porque foi Ele o prometido para nos salvar dos nossos pecados, levar sobre si as nossas enfermidades, curar o nosso espírito e a nossa alma para que nós possamos desfrutar do prazer de estar com Deus, viver com Deus e servir a Deus. Porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Essa é a nossa alegria, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, nos revelando o seu amor através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Que Deus assim nos abençoe e que neste final de 2016 você possa refletir sobre a vida de Jesus e a pessoa de Jesus, o que Ele significa para a sua vida, o que de fato Ele representa para você e como que você pode se comprometer com Ele, como que você pode servi-lo mais e melhor, porque Ele é confiável, Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal. Amém.